Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nós estamos gravando aqui vídeos sobre a vida e obra do apóstolo São Paulo, de forma sumária. E são vídeos que nos traz reflexões e provocações acerca da vida e obra desse grande homem de Deus, esse grande amigo de Deus, esse homem ao qual foi usado de maneira tão poderosa. E as palavras que o próprio Cristo falou, ele é para mim o vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios, aos reis, aos povos da face da terra. Então, hoje eu quero falar sobre algo muito importante, muito instigador, que é o espinho na carne, de Paulo. Isso está registrado aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexplicáveis, os quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. O versículo 7 do capítulo 2 de 2 Coríntios. E para impedir que me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O versículo de número 9, ao qual foi lido. Eu vou ler o versículo 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Então, ele fala de um espinho na carne, o espinho na carne de Paulo. A pergunta é: qual era o espinho na carne do apóstolo São Paulo, que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10, A gente pode colocar também a questão, o que era esse aguilhão ou espinho na carne do apóstolo Paulo, Então a gente pode pegar citações, analisar a questão das evidências, a questão já se tentaram buscar resposta a essa pergunta, Primeiro podemos considerar que aqueles que foram sustentados por homens eruditos, mas que em face das evidências devemos destacar algumas importantes opiniões, colocações de homens, que viveram no decorrer da história do cristianismo, que vão falar dentro da sua cosmovisão, dentro da sua conjectura, dentro da sua crença, e vão dizer: o espinho na carne de Paulo era isso, Bora ver aqui tal crença e tal conjectura de homens de Deus que viviam na história do cristianismo, na história da igreja, que disseram: não, o espinho na carne de Paulo poderia ser isso. Então, vamos pegar aqui primeiramente o doutor, para o doutor Martinho Lutero. O espinho na carne de Paulo era as oposições e perseguições dos judeus. Era isso que era o espinho na carne para Lutero. Ele registra também Romanos 9,3, que Paulo teve que sofrer a batalha constante com aqueles que não estavam de acordo com ele e tentava destruir seu trabalho. No Antigo Testamento, o espinho, no Antigo Testamento, espinho se referia a inimigos. Então, no Antigo Testamento, espinho se referia a inimigos. Isso você pode estar examinando aí Números capítulo 33, versículo 55, e Josué, capítulo de número 23, versículo 13. Lutero, com base em número 33 e 55, e Josué 23 e 13, ele diz que o espinho na carne de Paulo, precisamente com o Antigo Testamento, era os seus inimigos ao qual ele perseguia, que era o judaizante, ao qual ele falava, ao qual ele anunciava. Outra questão também para João Calvino.
o espinho na carne de Paulo era as tentações espirituais. A tentação da dúvida, evitar os deveres da vida apostólica, o remorso de consciência quando sucumbia a essas tentações. Então, é um pensamento de Calvino aqui. Outra questão, nenhuma dessas soluções pode ser correta por essas três razões. Vamos analisar, né? A mesma palavra estaca indica uma dor quase selvagem. O espinho da carne de Paulo era uma estaca cravada em sua carne. A imagem que temos diante de nós é um quadro de sofrimento físico. Terceiro, qualquer que fosse o aguilhão, era intermitente, né? Porque apesar de que às vezes prostrava Paulo e não o separava totalmente de sua tarefa. Portanto, consideramos as outras respostas sugeridas. Então, vamos analisar aqui. Tem-se dito que o aguilhão era o aspecto pessoal de Paulo. A presença pessoal dele era fraca. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 10 e 10. Sugere-se que sofria de alguma desfiguração que lhe dava feio aspecto, né? Que estovava a sua tarefa. Mas isso não explica a dor que deve ter existido. Outra questão também que a gente pode estar analisando também, uma das soluções mais comuns é a chamada epilepsia. É dolorosa, recorrente, aquele que a padece pode continuar com sua tarefa entre ataques. Pode ser repulsiva. No mundo antigo era atribuída a ação dos demônios. Traz junto visões, transes tais como que tinha Paulo. Antigamente, quando alguém via um epilético, cuspia para afastar o demônio maligno. Em Gálatas capítulo 4 e 14, Paulo diz que quando os gálatas viram sua enfermidade, não o zombaram, né? A palavra em grego significa literalmente não me cuspiram no chão, ou não me cuspiram. Depois de tudo, Júlio César, né, Oliver Cromwell, Napoleão foram epiléticos. Né? Júlio César, Oliver Cromwell e Napoleão eram epiléticos. Mas essa teoria tem consequências difíceis de aceitar. Significaria que as visões de Paulo correspondiam a que percebe uma mente temporariamente alienada, que era transe epilética, e nos é difícil crer que as visões que mudaram o mundo se devessem de ataques epiléticos. Então, uma base para se pensar. Outra questão também, para se falar também, uma das teorias mais antigas diz que Paulo sofria de enxaqueca severa, que o prostrava. Tanto Tertuliano como Jerônimo cria nisso. Né? Então, Tertuliano, que é um dos pais da igreja latina, e Jerônimo também, que é um dos pais que viveu no século IV, Tertuliano viveu no século II, dizia que o espinho na carne de Paulo era fortes dor de cabeça que ele tinha. Outra questão também que a gente vai analisar mas o mais provável é que Paulo sofresse de ataques crônicos recorrentes de certa febre, malária virulenta que frequentava as costas do Mediterrâneo Oriental. Os nativos da zona, quando desejavam machucar ao inimigo, pediam aos seus deuses que sua alma ardesse com essa febre. Uma pessoa que padecesse dessa dor de cabeça, né, de malária, que acompanhava, comparando com um ferro candente, né, que atravessava a fronte. Outro descreve como a dor rangente numa tortura, né, de febre e terrível loucura, como a máquina de um dentista. Outra questão aqui que sacudia as mandíbulas, né, sacudia toda a questão da malária, que é uma dor terrível. Outra questão, na realidade, esse merece a descrição de um aguilhão na carne, ou até mesmo uma estaca na carne. O homem ousado que suportava continuamente a lista de sofrimento de um apóstolo tinha que lutar com essa agonia. Então, se dizia que os pântanos da Panfilha, na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, Paulo contraiu malária, Se dizia também no mundo antigo que ele poderia, o espinho na carne dele ser malária. É uma coisa para se pensar. Outra questão agora. Isto bem pode nos levar à verdade. Ainda existe outra teoria de que se sustenta que Paulo sofria de uma doença nos olhos. Isso explicaria as dores de cabeça depois do momento da glória no caminho de Damasco. Paulo ficou cego. Atos capítulo 9, versículo 9. Pode ser que seus olhos nunca mais se tenham recuperado.
Paulo diz que os Gálatas arrancariam os olhos para os dares a ele. Isso está registrado em Gálatas capítulo 4, versículo 15. No final de Gálatas ele escreve: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Como se estivesse descrevendo as características grandes e torpes que poderia fazer um homem que apenas pudesse ver. Então, possivelmente que ele tinha problemas oftalmológicos devido às pedradas, devido às prisões, e principalmente essa prisão essas pedradas que levou na aldeia de Listra, né? Então, Paulo orava para que fosse tirado esse aguilhão, mas Deus respondeu essa oração como faz tantas vezes. Não lhe tirou mal, mas sim lhe deu a força para suportá-la. Deus nos priva das coisas, capacita-nos para vencê-las e sair dela. Paulo recebeu a promessa e a realidade da graça que tudo pode. Consideremos algumas das coisas para as quais essa graça era suficiente a Paulo através de alguns aspectos de sua vida, né? Então, aqui eu deixo, né? Qual é a sua resposta sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo? Fica a seu critério, né? Qual a sua resposta? Qual é a sua resposta sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo? Então, fica para a sua conjectura, para o seu pensamento, para a sua análise acerca desse problema, né? Ou seja físico, ou seja espiritual, ou seja alguma coisa do gênero. Eu quero pegar aqui uma nota de rodapé, quando fala aqui a questão das revelações ao qual ele colocou. Então, tem até aqui, né? As revelações. Paulo também foi convencido por meio de uma revelação a Cristo. Ele coloca: o espinho na carne, as muitas especulações. O espinho na carne, as muitas especulações indica a impossibilidade de se chegar a uma conclusão definida. Entre as ideias de sofrimento físico ou doença, salienta-se malária, como está registrado em Gálatas 4:13. O problema com os olhos, Gálatas capítulo 4, versículo 15. Epilepsia, frequente e forte dor de cabeça, e etc. Outros pensam que era tentação. Outros pensam que era tentação. Tomando mensageiro de Satanás como anjo ou demônio. Lutero pensava que as constantes perseguições, especialmente dos judeus que Paulo tanto amava, no Antigo Testamento, espinho se referia aos inimigos, né? Então, para Lutero, o espinho na carne de Paulo eram seus inimigos ao qual ele perseguia, né? Então, tem muitas especulações para se pensar e analisar, ou então que fica dentro do próprio texto ao qual foi lido, que a gente for fazer a leitura literal desse texto aqui, quando ele fala, no versículo 7, ele diz: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. O espinho na carne aqui, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então, pelo texto, possivelmente foi um mensageiro de Satanás, né? O espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Se formos pegar do que está escrito aqui no próprio texto, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás para ele não se gloriar, né? Para ele não se gloriar, e ele era constantemente atormentado. E outra questão importante que a gente tem que analisar diante das especulações, que são muitas especulações, né? Nenhuma dessas soluções pode ser correta por essas três razões, né? As razões que eu falei. A mesma palavra estaca indica uma dor quase selvagem, é a primeira. A segunda, a imagem que temos diante de nós é um quadro de sofrimento físico. Terceiro, qualquer que fosse o aguilhão ou espinho, era intermitente, porque apesar de que às vezes prostava Paulo, não separava totalmente da sua tarefa. Portanto, consideremos as outras respostas sugeridas ao qual foi falado, né? Ao qual ressaltei que são especulações, mas dentro do próprio texto ao qual se pode pensar. A pergunta e o ponto de interrogação: o que era esse aguilhão ou espinho na carne do apóstolo Paulo? Então fica qual é sua resposta sobre o espinho na carne do apóstolo São Paulo. Shalom, até a próxima, que possamos refletir e pensar acerca desse grande homem de Deus, muito mais que fez pela causa de Cristo, né? O homem que foi um vaso escolhido para trazer a mensagem e modificar, e de fato modificou toda a história do cristianismo. Um grande líder, né? Religioso, missionário transcultural,
O homem de 3 mundos que conhecia a cultura hebraica, conhecia a cultura grega, conhecia a cultura romana. O homem que pôde ser instrumentalizado por Cristo e pregar o Evangelho nos 4 cantos da face da terra. O homem que foi chamado pelos pais da igreja o campeão das viagens missionárias. Shalom, até o próximo.